Seja muito bem-vindo ao Cantinho Teológico. Meu nome é Gustavo Luiz e eu vou trabalhar somente o emprego da palavra rema em um Novo Testamento. Quando a gente observa a parte do texto em grego, nós temos, no primeiro caso, rema, que significa palavra. Como é que ficou traduzido o versículo 36 do capítulo 12 de Mateus? Mas eu vos digo que toda palavra vã, isto é, ociosa, que os homens falarem, hão de dar conta no dia do juízo. Percebeu que rema pode significar aquilo que é dito, uma declaração, dito, discurso ou palavra. Vamos para um outro texto, ainda em Mateus, no capítulo 26, no versículo 75. Observe o que nos diz, sempre lembrando que vai aparecer a palavra rema. O que nos diz no verso 75. E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus que lhe dissera: Antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E saindo dali, chorou amargamente. Note que nós temos a palavra rema aqui, hematos. Temos ainda Marcos, capítulo de número 9, versículo 32, que diz assim: Mas eles entendiam esta palavra e temiam perguntar-lhe. A palavra rema se encontra aqui. Poderíamos olhar Marcos 14, versículo 72, porém, vou eximir desta projeção e utilizar o mesmo vocábulo num texto, mas com um outro sentido. Me refiro ao Evangelho de Lucas, capítulo de número 3, versículo 2. Sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias. Observe que a palavra no grego, rema, da onde vem remateu, a palavra de Deus. Neste caso, bem como Lucas 5, que eu vou projetar agora, versículo também 5, aparece o termo palavra aqui, e respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas em tua palavra lançarei a rede. E vai aparecer aqui remate, remate, que vem de rema. Note que em Lucas, capítulo 3, versículo 2, que vimos anteriormente, e Lucas, capítulo 5, versículo 5, aí, o emprego do vocábulo rema dá a ideia de um mandamento, uma ordem, ou ainda uma orientação. Mas em Lucas, capítulo 1, no versículo de número 38, rema vai ser empregado com outro sentido, como se fosse uma promessa. Isso mesmo. Disse então Maria: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Destaque, em português, palavra.
E quando a gente vai para o grego, está aqui palavra. Observou que rema tem sentido de promessa aqui? Essa é um exemplo, esse é um exemplo de uma nuance da língua grega, quando a gente analisa. Mas se em segunda Pedro, capítulo de número 2, no, no versículo, desculpa, segunda Pedro 3, versículo 2, como é que vai apresentar esse vocábulo? Para que tenhas lembrança das palavras, note que está no plural, não no singular, que dantes foram ditas pelos santos profetas e do nosso mandamento, pois somos apóstolos do Senhor e Salvador, numa referência aqui à pessoa bendita de Cristo Jesus, naturalmente. Quando a gente vai, como aqui está no plural, ficou dentro do caso específico, rematon, da onde vem a palavra rema, ok? Aqui está na forma plural. Por isso que terminou desta maneira, plural e ainda assim num caso específico dentro da língua grega. Então, palavras, destaco aqui e deixo aqui destacada rematon. Aqui a ideia é de predição, de profecia, para que tenhais lembrança das palavras, no sentido de profecia, daquela profecia, porque que dantes foram ditas pelos nossos santos profetas. Esse conceito de predição ou profecia se encontra no emprego do termo rematon, que está na forma plural, aqui nesse texto de 2 Pedro, capítulo 3, versículo de número 2. Mas tem um texto que agora a gente vai se voltar aos evangelhos, lá em João, no capítulo 3, versículo 34. Olha só que interessante. Porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe dá a Deus o Espírito por medida. Palavras está no plural, naturalmente, e aqui também vai se encontrar no plural. Vem de rema, mas aqui a expressão é, no plural, remata. Remata. Aqui, a ideia está associada a uma doutrina de Deus ou de Cristo. Porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, no sentido de doutrina, tanto da parte de Deus ou de Cristo. Enfim, nós vemos o emprego de rema tendo vários sentidos aplicados dentro do texto e contexto. Particularmente, eu prefiro conferir nos manuscritos do que necessariamente confiar plenamente e cegamente em tudo que é dito a respeito, quer de cada expressão em grego, quando não no hebraico, porque é muito melhor você conferir o que realmente está escrito e da forma que foi empregado, tentando compreender a intenção de cada autor, do que pegar algo dito ou escrito por alguém e sair propalando feito papagaio como se aquilo fosse uma verdade incontestável. E cá entre nós, eu sou convencido pelas Escrituras Sagradas. E diante dela, como palavra de Deus, não tenho outra coisa a fazer do que conceber na minha mente e no meu coração. Que você possa ter desfrutado desta pequena apresentação sobre a palavra rema a despeito
de tantas coisas que são ditas com relação a ela. Deus abençoe e até o nosso próximo vídeo.